Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula. E essa aula já tinha comentado com vocês que estaria disponibilizando no mês de agosto, que é uma aula sobre gerenciamento de risco e determinação da necessidade de utilização de SPDA em uma estrutura. Essa aula, gente, eu dividi, em verdade, em 5 tópicos. A aula 1, vocês vão estudar e vão aprender os conceitos iniciais e preliminares e também o equacionamento do risco. A aula 2, vocês vão aprender a determinar as componentes de risco. A aula 3, nós vamos fazer a identificação, dos componentes de risco e calcular as componentes de risco. E também, na aula 3, faremos a avaliação das perdas. A aula 4, faremos uma avaliação da probabilidade de um dano na estrutura. E para finalizar, todo o estudo feito na aula 1, 2, 3 e 4, vamos fazer um pequeno estudo de caso, onde nós vamos determinar a necessidade ou não de utilização de SPDA em uma determinada estrutura. Então, vocês vão receber 5 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Gostaria de lembrar que a aula 1 é a base para todas as aulas no quesito conceitos preliminares. Boa aula para vocês. Espero que vocês consigam ter um entendimento sobre o gerenciamento de risco na NBR 5419. Bom, gente, vamos para a nossa aula 3. Continua ainda gerenciamento de risco e determinação da necessidade de instalação de SPDA, conforme NBR 5419. Aula 3 é a avaliação da probabilidade de danos provocados pelas descargas atmosféricas. Quais descargas? S1, S2, S3 e S4, conforme estudado na aula 1. Avaliação da probabilidade de danos PX. A probabilidade PA influencia no risco. A probabilidade PA de uma descarga atingir a estrutura e provocar ferimentos aos seres vivos por meio de choque elétrico, ela é calculada por PA é igual a PTA vezes PB. Bom, a probabilidade de dano na estrutura influencia o meu risco. PTA, depende das medidas de proteção adicionais contra tensões de toque e passo. PTA, vocês podem extrair o valor de PTA na tabela mostrada aí, que é uma tabela extraída da NBR 5419 de 2015. Então, os valores da probabilidade PTA de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque e de passo perigosos, ela é dada o seguinte, ela vai depender de quê? Das medidas de proteção adicional. Então, se na minha edificação não tem nenhuma medida de proteção contra choque que vai provocado pela descarga, choque de tensão de toque ou passo, o meu PTA é 1. Se eu tenho na minha edificação avisos de alerta para uma descarga atmosférica, num período de tempestade, eu tenho aí a questão das tensões de passo e de toque, eu tenho PTA igual a 10 a menos 1. Se eu tenho isolação elétrica, por exemplo, de pelo menos 3 milímetros de polietileno reticulado das partes expostas, por exemplo, condutores de descida,
né, para evitar a questão de toque, eu tenho o PTA 10 a menos 2. São medidas, isso aqui são medidas, né, de proteção adicional. Se eu tenho, a probabilidade de ferimentos ela vai caindo. Se eu tenho uma equipotencialização efetiva do solo, eu tenho PTA 10 a menos 2. Restrições, se eu tenho restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida, se eu tenho restrições ao subsistema de descida, a probabilidade de PTA é zero, logo a probabilidade de PA é zero. Então, acho que vocês entenderam o que vai ser o PTA. São medidas de proteção adicionais contra as tensões de toque. Que, se essas medidas são tomadas, a minha probabilidade de dano reduz. Obviamente, o meu risco reduz. O PB, que está mostrado aqui para vocês, onde eu estou passando o mouse, o PB depende do nível de proteção contra a descarga atmosférica, né? Esse nível, classe 1, classe 2, 3 e 4, está estabelecido na NBR 5419. Probabilidade PB. PB é a probabilidade da descarga atingir uma estrutura e causar danos físicos a essa estrutura. Aí, para isso, o PB ele é tabelado em função do que tem na estrutura. Por exemplo, eu tenho característica da estrutura. A estrutura não é protegida. Bom, eu tenho um edifício novo, estou criando, então a estrutura não está protegida. Então, quando eu vou fazer a avaliação de uma estrutura que está sendo criada, eu vou usar PB igual a 1. Não, mas a estrutura está protegida por SPDA. Bom, se ela está protegida por SPDA, eu tenho que verificar qual é a classe. Classe 4, 0,2. Classe 3, 0,1. Classe 2, 0,05. Classe 1, 0,02. Então, se a estrutura não está protegida, PB vai ser igual a 1. Então, quando a gente for fazer a avaliação de uma edificação nova que vai ser construída, necessidade ou não de SPDA, PB vai ser igual a 1. Aqui tem definição de estruturas de sistema de captação conforme SPDA classe 1 em uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado, atuando como subsistema de descida. Ou seja, quando o SPDA já está na estrutura, ele é embutido nas fundações. Aí essa probabilidade é 0,01. Bom, ela vai ser 0,001 quando a estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação, possivelmente incluindo componentes naturais ou dentro da estrutura, né, como proteção completa de qualquer instalação na cobertura contra a descarga atmosférica. Nesse caso aqui são as descidas naturais, a minha probabilidade cai mais ainda, ela passa a ser 0,001. Tá? Então essa tabela define a probabilidade de descarga atmosférica causar danos à estrutura. Probabilidade PC. A probabilidade PC de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar falha aos sistemas internos, PC é dado por PSPD vezes CLD. Esse PSPD, ele depende do sistema coordenado de DPS, conforme está lá na parte 4 da NBR 5419. O PSPD, ele é tabelado e ele depende. Olha, se você tiver um nível de proteção, você tem um nível de proteção e a probabilidade. No seu edificação, você não vai colocar nenhum sistema de DPS coordenado. Qual é essa probabilidade? É 1. Se eu coloco DPS nível 3 e 4, 0,05. Coloca nível 2, 0,02. Nível 1, 0,01. Sistema de DPS com características melhores que classe 1, aí essa probabilidade ela vai variar de 0,005 a 0,001. Ou seja, o que acontece? Essa probabilidade ela é reduzida. Reduzindo essa probabilidade, PSPD diminui PC. Diminuindo PC, vai diminuir o risco. E CLD também é tabelado. CLD e CLI dependem das condições de blindagem, aterramento e isolamento.
Se eu trabalho com linha aérea não blindada, CLD 1. Linha enterrada não blindada, CLD 1. Linha de energia com neutro multiaterrado, também CLD 1. Então, o CLD e o CLI extraímos aqui nessa tabela. Extraindo o CLD e o PSPD, calculamos qual a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos, causar falha a sistemas internos. Também temos que calcular a probabilidade PM. Essa probabilidade PM é uma probabilidade de uma descarga atmosférica cair perto da estrutura e causar falha nos sistemas internos. PM é igual a PSPD vezes PMS. Para sistemas internos com equipamentos não conforme com a suportabilidade de tensão, dado as normas especificadas do produto, PM pode ser considerado igual a 1. Deve ser assumido, tá? Se você tem sistemas. O PMS, ele é calculado como? Vou calcular o PMS através de 4 parâmetros. KS1, KS2, KS3, KS4. Vou pegar KS1 vezes KS2 vezes KS3 vezes KS4 e elevar ao quadrado. KS1, gente, ele vai levar em consideração a eficiência da blindagem por malha da estrutura. KS2 vai levar em consideração a eficiência da blindagem por malha de blindagem interna. KS3 leva em consideração as características da fiação interna. E KS4 leva em consideração aquela tensão suportável de impulso a ser protegido. Temos a tabela de KS3. Aí vemos, KS3, cabo não blindado, 1. Cabo não blindado, preocupação no roteamento, no sentido de evitar grandes laços, 0,2. Então, o KS3 vai diminuindo, isso vai fazer com que PMS seja reduzido. Agora, PU. O PU é a descarga atmosférica em uma linha, probabilidade da descarga atmosférica em uma linha, causar ferimentos a seres vivos por choque elétrico. Né? A descarga quando cai na linha. É PTU vezes PEB vezes PLD vezes CLD, que nós já vimos anteriormente. PTU vai depender das medidas de proteção, vimos na tabela anterior. PEB depende das ligações equipotenciais para descargas, conforme estabelece a parte 3 da norma. PLD é a probabilidade de falha dos sistemas internos devido a uma descarga na linha conectada, dependendo das características da linha. O CLD, nós vimos anteriormente, é um fato, aqui eu coloquei fatro, é um fato que depende da blindagem do aterramento e das condições da linha. A gente tem aqui os parâmetros que são tabelados, medidas de proteção. Então, o PTU, aqui eu coloquei PPTU, é o PTU, visto aqui anteriormente, voltando ao slide, é o PTU. O PTU, aqui não é PBTU, é PTU. PTU, medida de proteção. Nenhuma medida de proteção tem, PTU igual a 1. Avisos visíveis de alerta, se tem na minha linha lá, 0,1. Isolação elétrica, essa linha tem isolação elétrica. Quanto que é o PTU? 0,01. Restrições físicas ao contato com aquela linha, chegar naquele ambiente que está a linha, 0. E temos também os valores de PLD, que é a probabilidade dependendo da resistência RS, da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso. Então, eu tenho aqui os valores de PLD. Linha aérea ou enterrada, nós vamos fazer um exemplo, não blindada, ou com blindagem não interligada ao mesmo barramento de potencialização do equipamento. Aí eu tenho para os níveis de tensão e os valores de PLD, 1, 1, 1 e 1. E assim sucessivamente. Então vamos determinar qual o tipo da linha de energia ou de sinal, e vou verificar as características de resistência e vou atribuir o PLD. O PLD é a probabilidade, dependendo da resistência de blindagem do cabo, da linha elétrica onde a descarga vai cair. Então, isso eu levo em conta também. Agora, a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar danos próximo a essa linha, né?
Então, eu tenho PEB, PV é igual a PEB, vezes PLD, vezes CLD. O PEB depende das ligações equipotenciais para descarga, conforme estabelece a parte 3 da NBR 5419. O PLD é tabelado, nós vimos. O CLD, aqui é fator que eu coloquei, é fator que depende da blindagem, também visto anteriormente nas tabelas. Bom, o PSPD está aqui, 100 DPS ele vale 1, DPS classe 3, classe 4, 005, de acordo com os níveis de proteção, as medidas de proteção. Isso me permite calcular PW, que é a probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha causar falha nos sistemas internos, ou seja, a descarga S4, aquela que cai próxima à linha. PW, que vai ser calculado, é PSPD vezes PLD, que é tabelado, tabelado, tabelado. Encontramos qual é o valor da probabilidade PW e calculamos aí qual é o risco RW. O que é o risco RW? É quando é o risco devido a uma descarga próxima a uma linha elétrica. E também PZ, que é uma descarga atmosférica perto de uma linha que entra na estrutura. Aí o PZ é o PSPD, que nós já temos, PLI, CLI. PLI é a probabilidade de falha de sistemas internos, CLI, mostrado anteriormente, é um fator, que é fator, tá? Que depende das condições de blindagem. Tem aqui também o PLI definido, linhas de energia 1, 0,6, 0,3, 0,16, 0,1, dependendo da tensão suportável. Se a tensão for 1 kV só, 1. For 1,5, 0,6. E assim sucessivamente, para a linha de energia e linha de sinais. Assim a gente calcula o PZ, que o PZ é a probabilidade da descarga cair perto da linha. Eu tinha comentado antes, voltando aqui, PW é a probabilidade da descarga cair na linha, tá, gente? Corrigindo, cair na linha. O PZ é a probabilidade da descarga cair perto da linha. Aí nós temos que analisar o PSPD, o PLI e o CLI, que são valores que estão aqui tabelados. Bom, finalizamos a aula 3. Importante estudar a aula 1, que vai dar essa conceituação. E a aula 3 a gente finaliza e vamos dar prosseguimento à próxima aula, que é a aula 4. Um abraço a todos.